Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mundial Brasil Notícias. Ser homossexual não é crime, mas é pecado, disse o Papa Francisco em uma entrevista. Papa Francisco disse que membros da Igreja respeitem a comunidade LGBT+, e fez críticas às leis que criminalizam a homossexualidade, na qual as definiu como injustas. Assista esse vídeo até o final para poder interagir com este assunto e ver o que o Papa Francisco disse. E para a gente poder entender com mais clareza, eu consultei a doutrina da Igreja Católica para que possamos entender a fala do Papa, entender o seu pedido e que nos reafirma o compromisso de respeitar a todos. Mas assista até o final. E não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever neste canal e clicar no sininho de notificações. Em uma entrevista à agência de notícias Associated Press, em 25 de janeiro de 2023, Papa Francisco criticou as leis que criminalizam a homossexualidade, na qual as chamou de injustas. O pontífice ressaltou que a homossexualidade não é crime, mas um pecado para a Igreja Católica. O Papa Francisco disse que Deus ama todos os seus filhos como eles são e pediu aos bispos da Igreja que apoiem leis que sejam contrárias e que acolham as pessoas LGBT+, na Igreja Católica. Francisco reconheceu que muitos apoiam leis que criminalizam a homossexualidade ou discriminações à comunidade LGBT+, chamando a homossexualidade de pecado, mas atribuiu essas atitudes a contextos culturais e disse que os bispos em particular também devem passar por um processo de mudança. Papa Francisco disse, abre aspas, ser homossexual não é crime, mas é pecado. Bem, primeiro vamos distinguir pecado de crime, mas a falta de caridade para com o próximo também é pecado. Fecha aspas. Papa Francisco citou o Catecismo da Igreja Católica, onde está toda a doutrina da Igreja, para mostrar que os homossexuais devem ser acolhidos e respeitados, e não devem ser marginalizados ou descriminalizados. Consultamos o Catecismo da Igreja Católica e no artigo 6, parágrafo 2357, diz: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominantes por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, em Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao 29, em Romanos capítulo 1, do versículo 24 e 27, 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 9 e 10, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualismo são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Este artigo nos mostra que a fala do Papa Francisco não altera o que a doutrina da Igreja diz. Já no mesmo artigo 6, mas no parágrafo 2358, confirma as falas e o pedido de Papa Francisco nesta entrevista. Esse artigo diz: um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais inatas. Não são eles que escolhem sua condição homossexual para a maioria, pois esta constitui uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Finaliza o artigo 2358 do Catecismo da Igreja Católica. Esse último artigo do Catecismo nos mostra que as falas do Papa Francisco não é uma opinião própria do pontífice,
mas exatamente o que diz a doutrina da Igreja Católica. Ele exemplifica a doutrina justamente para reforçar o quanto devemos respeitar a todas as pessoas. E você, o que achou? Comente aqui e me ajude também curtindo este vídeo e se inscrevendo neste canal e clicar no sininho das notificações.